Bom dia a todos. Eu vou apresentar um projeto sobre essa parte de monitoramento de caminhões. Quem executou esse projeto foi eu, Hermano Diniz, junto com o Gustavo Pedra, estagiário também na área de engenharia mecânica. Vamos lá. Aqui é uma agenda que a gente vai estar apresentando, né? Objetivo, metodologia, resultados, conclusão e alguns agradecimentos. Falando um pouco sobre a CSN Mineração, está localizada aqui em Congonhas, né? Produzimos minério de ferro, a produção em 2019 em torno de 32 mil toneladas, onde 38% desse material movimentado, ele é executado hoje com a frota de pequeno porte, em comparando com caminhões de grande porte, a gente chama de pequeno porte, são caminhões 8x4 e 6x4. Hoje a gente tem uma frota mista entre caminhões Scania e Mercedes, tanto 6x4 quanto 8x4. Apresentando um pouco sobre o caminhão, é um caminhão 6x4, né, Axor. A gente carrega, claro que dependendo das condições de pista, de 30 a 32 toneladas líquidas no nosso processo operacional. E com essa demanda que a gente teve, com relação ao que ocorreu no Brasil aí de retomada de materiais de barragem, a gente intensificou essa movimentação de carga. E os caminhões, a maioria dos caminhões que a gente está atendendo hoje são 6x4, né? 41, 43 caminhões, dependendo da necessidade, em torno de retomadas de barragem. O que chamou atenção para a gente foi a questão da dificuldade de comunicação e monitoramento. Hoje, a nossa comunicação e monitoramento ela é feita somente via rádio, entre o supervisor, né, de letra e os operadores, né? E isso, uma das coisas que incomoda a gente muito é a dificuldade de comunicação, dependendo do volume de informações no rádio. Isso congestiona muito, você tem dificuldade de ter um melhor monitoramento de geoposicionamento. Proteger o ativo da empresa também, que é o equipamento, e também o principal ativo, que é o operador. Demora no atendimento de manutenção em campo, devido à dificuldade de você está encontrando o equipamento, às vezes, o equipamento quebrou no acesso X, no acesso Y. Em que local? Quilômetro 2, quilômetro 5. Né? E a baixa eficiência de operação e alguns acidentes que, infelizmente, acabam acontecendo devido a essa falta de um bom monitoramento. Aqui é um exemplo que eu citei, foi um tombamento. Né? Quando a gente fez a análise do acidente, a gente verificou que o operador não respeitou a velocidade de segurança, né? Ao executar manobra no rotatório, o caminhão veio a tombar devido a um excesso de velocidade. Né? O objetivo principal nosso, como de todas as outras empresas hoje, é garantir a segurança, né? Por parte operacional, por parte de todos os envolvidos. Reduzir manutenções não programadas, é o tempo que a gente demora a atender o caminhão, para estar buscando esse caminhão em alguma área, a dificuldade de geoposicionamento. E o objetivo principal é aumentar a produtividade. Né? A gente utilizou a ferramenta PDCA, né, em busca de uma melhor solução, porque a gente precisava estar atendendo a nossa demanda. E a gente encontrou a nossa causa raiz, que o que nos dificultava mais era a falta de monitoramento eletrônico, de geoposicionamento para essa frota. E a gente foi no mercado em busca de algumas soluções. Temos várias soluções hoje, a própria Mercedes tem soluções embarcadas, a Scania também. Mas o que me chamava mais atenção nas análises de incidente que a gente faz nas minas é a preocupação com o próprio operador. Aquilo de você ir buscar um caminhão que já está tombado, que o operador já sofreu um sinistro, e você verificar que, às vezes, ele cochilou, ele teve uma fadiga, ele não está em condições boas operacionais, a pista não está em condição boa para ele executar o trabalho dele, aquilo me incomodava. Então, não só desenvolver um sistema de monitoramento, de geoposicionamento, eu fui em busca de algo mais, que é o sistema de antifadiga. A ideia era acompanhar em tempo real toda a operação, né, e melhorar a gestão da frota. Se você tinha algum gargalo de operação, alguma escavadeira, algum ponto de dificuldade de se operar, isso não ficava visível. E com o sistema de monitoramento, você tem todos esses gargalos, tem os pontos de calor, que a própria Yara comentou para a gente aqui, né?
E isso vai facilitando a gente no ganho de produção, é um caminhão a mais, é 1 hora a mais de produção. Isso, no fim do mês, gera ganho considerável com relação ao processo produtivo. E inibir desvios e distrações, que é algo que a gente verifica, né, nas operações, se você não tem um bom monitoramento, né, e evitar acidentes no que vem trazendo com relação à parte de fadiga, dificuldade operacional, pista escorregadia, o operador às vezes não consegue trazer isso para o supervisor, e esse processo e esse sistema nos consegue melhorar esse monitoramento. A gente partiu para o mercado, né, em busca de uma solução não só de posicionamento, de telemetria, e a gente encontrou a empresa Veltec, que nos disponibilizou 2 meses de teste para um sistema que, além de telemetria, que busca todos os dados do caminhão, os dados operacionais, ela traz uma série de melhorias com relação à parte operacional. Sensor de fadiga, sensor de colisão, sensor de mudança de faixa, se caso você setar alguma faixa em algum ponto, uma travessia de linha férrea, algo desse tipo, ela consegue te trazer todo esse monitoramento. A gente focou mais na parte de fadiga, por se tratar de uma operação de 4 turnos de 6 horas. Né? A gente, às vezes, nas conversas com os operadores, a gente consegue captar deles uma dificuldade muito grande. Às vezes, tem pessoas que têm dificuldade de trabalhar no horário noturno, trabalhar de 3 a 6 horas da manhã, quem já teve a oportunidade de trabalhar em turno sabe que é mais difícil. Né? Então, a gente focou nessa parte aí. O sistema Veltec, hoje, ele pode ser feito com várias câmeras embarcadas dentro da cabine. E o princípio dele é a leitura das pálpebras do operador e também alguns pontos que demonstram a fadiga. Olhos fechados por tempos longos, dificuldade de concentração, bocejo. Isso tudo é captado, né? E o que é captado pelo sistema é transmitido uma mensagem para o supervisor da letra, onde ele consegue entrar em contato com o operador. Né? Pode também ser gerado um alarme para o operador com relação a essa dificuldade de operação. E o supervisor entra em contato, às vezes solicita o operador que pare o veículo naquele local. A gente teve casos lá de, às vezes, a pessoa falar via rádio que estava sonolento, e, às vezes, o supervisor solicitar que essa pessoa retornasse a uma praça, a um ponto. E, nesse momento de retorno, a pessoa, infelizmente, sofreu um incidente. Então, nesse caso, o supervisor ele entra em contato com o operador e solicita que ele pare o caminhão naquele local. Ele vai, busca o operador, conversa com ele. Às vezes, esse operador ele é rendido por um outro operador e evita aquela questão do incidente. Né? Aqui foram os caminhões onde foram instalados, né, o 99 e o 114, foram instalados na barragem de Casa de Pedra. Primeiramente, foi feito um geoposicionamento, né, um rotograma com as principais velocidades, e a gente consegue ver nesses pontos vermelhos os pontos de baliza onde se tinha, não se respeitava a velocidade naqueles pontos. Nós pegamos aí, nesses 2 caminhões, um intervalo dos 5/7 a 11/7, nós conseguimos captar num caminhão 2.110 excessos de velocidade, fora do range de balizamento. No dia 12, a gente executou o treinamento para esses operadores desse caminhão, colocamos operadores fixos, e a gente apresentou o sistema, tanto de telemetria quanto de fadiga, e só do intervalo do 13/7 a 19/7, tivemos aí uma redução de 44% nesses desvios. O mesmo foi feito com relação à rotação excessiva de motor. Né? Levou os operadores também para o treinamento, apresentamos o sistema, e só do equipamento está sendo monitorado, a pessoa verificar que ela está tendo que seguir alguns parâmetros, isso facilita muito o nosso processo de gestão operacional. A gente verificou que, nesse intervalo, em 8.571 eventos, 99% dos eventos era excesso de velocidade e velocidades fora das balizas que a gente criou no rotograma. Né? Aqui as fotos são ilustrativas. A gente chegou a ter alarmes em algum desses caminhões que a gente estava fazendo o teste. Os operadores foram rendidos pelo supervisor, né? Não tivemos um sinistro, graças a Deus. E essa pessoa, geralmente, ela é encaminhada para a medicina para fazer alguns estudos, para verificar se ela tem condição de trabalhar em turno. Tem pessoas que têm distúrbio de sono, não conseguem trabalhar. Né? Essa pessoa, às vezes, é relocada num horário ADM, para que ela consiga exercer o trabalho dela.
E o sistema também consegue, você consegue imputar vários pontos, como, por exemplo, o uso indevido do celular, o uso de cigarro, por exemplo, em local que a gente não permite que a pessoa fume embarcada em equipamentos, né? Isso tudo a gente consegue estar monitorando com esse sistema. O principal aí foi com relação à qualidade, né, de melhorias, os resultados, acompanhamento em tempo real, redução de desvios de excesso de velocidade, redução de rotações excessivas de motor, redução de tempo de diferença de estratégia de manutenção ou de operação. Às vezes você tem um gargalo, você tem que mudar a operação mais rápido. Esse sistema te permite fazer isso, né? A questão de saúde e segurança, detecção instantânea de fadiga, permitindo ativação imediata. Você não tem um incidente. O que mais incomoda é você buscar um caminhão, né, sinistrado, uma pessoa acidentada, que você vê que a pessoa precisa trabalhar, mas às vezes ela está ali com uma fadiga momentânea, e isso tudo é muito ruim para a empresa, muito ruim para a própria pessoa, né? E o histórico de eventos, que você consegue monitorar os seus operadores, verificar quais são as pessoas que têm mais desvio de conduta, e você consegue fazer até um ranking também, de até meritocracia, né? Se você tem um operador que opera certinho, executa uma atividade bem feita, respeita tudo que é necessário, ele é uma pessoa que aumenta a produção da empresa, né? Outro ponto é a questão do meio ambiente. Se você trabalha um caminhão com a marcha correta, com a rotação correta, você tem menos consumo de combustível. Isso melhora a emissão, né? Diminui a emissão dessa parte de fumaça. E o que também chamou a atenção para a gente, nós tivemos investimento zero por parte da Veltec, que é a empresa que nos apresentou por 2 meses esse sistema, sem custo, para a gente fazer o teste. Beleza? Outro ponto, né, redução do tempo de atendimento em campo nas manutenções corretivas, aumento de produtividade. Com essa instalação do sistema, a gente conseguiu verificar, com melhorias de velocidade média, pontos de basculamento e monitoramento, a gente poderia reduzir numa movimentação até 3 caminhões, dependendo da movimentação, dependendo do volume transportado. Isso gera um ganho muito grande com relação a essa parte de custos. Outro ponto que a gente comentei aí, a gente está instalando 95, será instalado em 95 caminhões, e devido ao êxito do sistema e o bom funcionamento, estaremos instalando não só em caminhões de produção, mas também em caminhões umidificadores, pipa, e também caminhões de apoio, como caminhões comboio, para ter um melhor rotograma, uma facilidade de diminuir tempo de atendimento, né? Às vezes você fica com a máquina parada aí de produção, porque você não tem um rotograma bem definido para abastecimento em comboios. O nosso objetivo foi alcançado, né? Que foi zelar pela segurança e também aumento de produção. E o que a gente consegue concluir desse projeto é que a gente conseguiu, né, se enquadrar na política da CSN Mineração, que são os 4 pilares do minério de excelência. A gente foca em segurança, saúde, meio ambiente e também na qualidade do minério que a gente transporta e produz. E nós produzimos minério de excelência, é a nossa política hoje. Esse é o meu contato, eu sou Hermano Diniz, sou da CSN Mineração. Agradeço a todos a oportunidade também. Obrigado, Hermano. Muito obrigado. Em alguma pergunta, tem duas perguntas, pelo menos. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Que é Igor, da Mineração Rio do Norte. Tudo bom, Igor? Oi, Hermano, eu queria saber a respeito dos requisitos para funcionamento desse sistema aí. Tem algum requisito? Wi-Fi, rede celular? Perdão? Como é que é? Do requisito para funcionamento do sistema. O sistema hoje ele é instalado juntamente no caminhão, né? Ele, tanto o aparelhinho de telemetria quanto a parte de câmeras, ele é instalado em board no caminhão. E os requisitos ele vai fazer a leitura da rede CAN do seu equipamento. Você necessita das comunicações satélite, né, ou via telefone. No ponto que tem, às vezes, apresenta uma nuvem, um local onde dá ponto cego. Na hora que você chega num ponto de leitura, ele descarrega todos os dados online. A empresa, você consegue fazer esse monitoramento na sua sala de controle, ou você também pode contratar a empresa para ela montar uma sala de controle para você e também prestar esse serviço de monitoramento
do sistema. É via online, em tempo real, 24 horas por dia, semana toda. Só uma última pergunta. E com relação a esses eventos que são detectados, como é que é feita a gestão deles? Tem algum dashboard, alguma estatística que é gerada? Sim, você tem uma série de gráficos e de planilhas que a própria empresa te fornece para você conseguir fazer um estudo desses principais desvios, né? Excesso de aceleração, frenagem brusca, né, que são a parte mais voltada para a operação. E você também tem, no caso do antifadiga, se você tem um alarme ali em tempo real, ele é emitido via celular, via rádio também, você consegue setar isso, de jeito que você consiga parar a operação naquele exato momento que você verificou que está muito crítico a parte de fadiga do operador. Entendeu? Beleza? Obrigado. Tem outra pergunta ali. Bom dia, irmão. Eu queria saber, mesmo tendo esse processo instalado, os operadores sendo treinados, cientes que estão sendo monitorados, o índice de celular, fumar, prejudicar o equipamento, incomoda a empresa? Ou Incomoda, né? E depois que é instalado o sistema, se diminui muito esses desvios, né? Porque os próprios supervisores, às vezes, em uma letra, ele consegue verificar que tem vários operadores, às vezes, executando algo que não está dentro do padrão, né? Se torna um tema de DSMS, se torna um tema de, às vezes, uma conversa mais, vamos dizer assim, rígida com o operador, né? E todos esses resultados, ele é tratado. O que é desvio, ele é tratado, né? As pessoas que apresentam muita fadiga, às vezes a gente coloca a pessoa para conversar com um psicólogo, às vezes a gente descobre que a pessoa, além de trabalhar na empresa, trabalha em outros locais e não tem um descanso, né, necessário para estar exercendo aquela atividade. E esses dados, com certeza, são tratados pela empresa, né, em busca da melhoria operacional e também no futuro para o operador. Não, eu entendi, mas eu digo assim, especificamente, da fadiga, de operação, né, aceleração, etc., às vezes o treinamento, a pessoa não está apta, está com alguma dificuldade, eu entendo, ela é realocada. Eu digo assim, na transgressão mesmo, né, fumar, atender celular, ficar brincando. Sim, no caso, a pessoa é tratada de desvio, né, de uma forma, às vezes, uma suspensão, infelizmente, às vezes, acaba chegando nesse ponto, né, e às vezes até infelizmente, às vezes um desligamento, porque a pessoa tem pessoas que não se adequam a executar vários padrões, né? Infelizmente, tem gente que não se adequa a operar dessa forma, ou até trabalhar dessa forma, né? É um auxílio que o próprio supervisor tem também, para estar gerindo a equipe dele, né? Ok, obrigado. Beleza? Mano, tem uma pergunta aqui, chegou pela rede social aqui, nossa, do Renato Monteiro Barbosa, perguntando como é que é essa questão da proteção de dados, né, que lida com dados pessoais, né, desempenho, como é que isso tem alguma interface com Lei Geral de Proteção de Dados ou algo semelhante? Sim, no caso, por exemplo, de direito de imagem, né, as pessoas que executam e trabalham com os equipamentos, né, têm que estar de acordo com o seu direito de imagem, né, de serem filmadas o tempo todo. Isso é conversado, isso é alinhado com todos, né? A pessoa, às vezes, não vai estar operando um caminhão com um sistema desse, né? E outro ponto, com relação aos dados que é gerados, com relação a possíveis cochilões, né? Isso não é levado para um fórum. Geralmente, quem trata essa parte é o próprio supervisor da letra, né? Que tem esse vínculo mais próximo com o operador, né? E, às vezes, e sempre, né? Isso não é levado a público. Às vezes, a pessoa mudou de letra, agora só opera no ADM, né? Isso não é levado à pessoa, para não levar um nome, o cara não opera à noite, ele só cochila e tal, para evitar esse tipo de transtorno, né? É muito ruim essa parte de estar expondo as pessoas, né? É feito dessa forma.